Boa noite a todos. Iniciando a reunião desta noite, farei a leitura do item 106 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. Isso está em João 1:5. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela, contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Uma boa assistência a todos. Seu microfone, Zibéria. Seu microfone. Não, tá fechado ainda. Ele tá vermelhinho, você tem que clicar nele. Agora sim. Legal, valeu. É que mostrou aqui. Não estava enxergando, gente, que horror. Cadê o óculos? Bom, então, valeu, amigos. Sejamos bem-vindos a esta oportunidade abençoada que temos, né? De poder, mais uma vez, aqui estarmos juntos, agradecendo as benesses divinas que Jesus nos oferece através do seu Evangelho. E hoje nós tivemos a leitura feita pela Margarete. Logo a seguir, o Paulo vai fazer uma exposição para nós do Evangelho. E aí, então, nós estaremos mais fortalecidos com o Evangelho, iremos para as vibrações. Quem vai conduzir para nós as vibrações é a Laura. Embora eu não havia, ela entrou, Laura? Vera, dá um jeito aí, que você vai fazer o relaxamento, então você emenda se ela não chegar, tá bom? E assim nós vamos caminhando com a graça bendita do Pai Criador, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que aqui estamos. Certos estamos
que os mensageiros divinos compartilharão conosco desta reunião. E assim teremos a oportunidade de ser mais fortalecidos e caminhando cada vez mais ao lado de Jesus. Para que possamos, então, iniciar esse caminho bendito, vamos unindo os nossos pensamentos e corações junto a Jesus, nosso Mestre amado, e assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Jesus, envolva-nos em tua luz. Graças te rendemos. Todo seu, Paulo. Muito obrigado, Zibéria. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos, né, a essa nossa reunião de estudos do Evangelho, a primeira do ano, né? Que honra para todos nós, né, estarmos aqui. Estamos aqui. Queria também desejar a todos, né, um feliz ano novo, com muita paz, com muita luz e harmonia, mas principalmente com muita resignação e resiliência e fé na bondade, justiça e misericórdia divina, para que nós possamos aceitar aquilo que muitas vezes nos parecem problemas, mas que na verdade são oportunidades benditas. E isso que eu estou desejando a todos, na verdade, fazem parte dos atributos do homem de bem, que é o tema do nosso evangelho de hoje. Hoje nós vamos falar do capítulo 17, onde Jesus nos pede, nos recomenda que sejamos perfeitos. E o item 3, que fala sobre o homem de bem. Eu vou ler um pedacinho da introdução aqui desse item 3, para nos ajudar na nossa reflexão. Ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que desejaria que ele fizesse. Então vejam, né, que ele começa recomendando, né, que a gente cumpra a lei de justiça, amor e caridade, mas que isso não é só não fazer o mal, né, é também não deixar de fazer o bem que estiver ao nosso alcance, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Mas ele fala mais ainda, ele diz assim, que o homem de bem deposita a sua fé em Deus, na bondade, justiça e misericórdia, né? E que sabe que sem a permissão de Deus nada acontece, e se submete à sua vontade, como eu fiz, né, na nossa introdução, desejando que nós todos tenhamos essa resiliência e essa resignação. Porque o homem de bem, ele tem a fé no futuro, né? Razão pela qual ele coloca os bens espirituais acima dos temporais, ou seja, acima dos bens materiais que são perecíveis e o espírito é imortal. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, na verdade são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Possuído de um sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Então vejam, né, que esses atributos que a gente vai comentar um pouco mais,
são importantes, mas não são fáceis de a gente conseguir colocar em prática, né? E esse é o convite que eu faço para vocês nessa noite, a reflexão. Então, começa assim perguntando, né? Existe a perfeição? Nós somos perfeitos? Nós estamos falando do capítulo 3, mas no capítulo 2, perdão, no item 2 desse mesmo capítulo, 17, o Evangelho fala assim: se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a ela, o que é inadmissível. Então, quer dizer que perfeição existe sim, mas a perfeição absoluta é só de Deus. E nós seremos perfeitos algum dia? Sim, afirmo categoricamente que sim, né? Por quê? Porque Deus nos criou a todos os seus filhos, a toda a sua criatura, como ele mesmo diz, né? Jesus diz no Evangelho, né? Do verme ao arcanjo, todos foram criados da mesma forma, simples e ignorante, porém imortais e perfectíveis. Só que nós vamos atingir uma perfeição relativa, que é aquela que nos aproxima da divindade, jamais nos iguala a ela. E em que consiste, então, essa perfeição que é possível de atingirmos, né? O Evangelho nos fala, né, também no item 2, que Jesus, né, ele coloca assim, que ela consiste em amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Vejam que, como eu disse inicialmente, não é uma tarefa fácil, né? Por isso que a gente precisa de várias oportunidades, né? Para a gente ir lapidando, né? Ainda as nossas mazelas, né? Principalmente em relação ao perdão. Jesus nos mostra, com essa fala, né, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla concepção, né? Porque ela implica na prática de todas as virtudes, não é só a caridade propriamente dita, né? Mas a caridade como mãe das virtudes. E porque se a gente sabe que nasceu simples e ignorante, imortal e perfectível, sabemos qual é o caminho, por que a gente não consegue, então, muitas vezes, evoluir ou não na velocidade que gostaríamos, né? Quais são os obstáculos a essa perfeição moral que a gente vem buscar em cada uma das oportunidades encarnatórias? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 895, Kardec fez essa pergunta aos espíritos e a resposta foi a seguinte: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Ou seja, o apego às coisas materiais é inversamente proporcional à nossa elevação moral. Quanto mais eu me apego à matéria, menos eu tenho consciência da importância do espírito. Isso não quer dizer que a gente tem que ser pródigo, né? Que a gente tem que ser relapso. Eu já falei isso em algumas outras exposições, onde eu falo que é importante sim a matéria, por isso que nós estamos aqui encarnados nesse mundo, que precisamos da matéria. O nosso grande desafio é saber dosar a importância que damos às coisas do mundo material e a importância que damos às coisas do espírito, né? E aí isso que acontece, esse apego, muitas vezes, ele nos leva a alguns vícios, né, que são considerados como obstáculo à nossa perfeição. E também no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? Os espíritos respondem assim: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então vejam que o egoísmo, né, é o ponto em que nós mais precisamos trabalhar. Em função disso, eu trouxe aqui 3 trechinhos importantes, 2 do Leon Denis e um do Kardec, falando sobre o egoísmo, né, para que a gente possa refletir um pouquinho. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala assim: o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao seu melhoramento social. Por si só,
ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Vejam a importância desse trecho, né, que ele nos traz. Por mais que nós nos esforcemos para fazer o bem, para buscar o bem e atingir o bem, se nós não deixarmos de lado o nosso egoísmo, ele acaba neutralizando. Por quê? Porque em algum momento a gente vai trazer o nosso ego, o nosso egoísmo à tona. Tá? Nós vamos ver que nos caracteres não adianta só ter virtude, essa virtude tem que ser sem interesses. Aí o Kardec, no Evangelho, no capítulo 11, ele fala assim para nós: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então, veja, o egoísmo obsta, né, atrapalha a evolução da Terra. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos, né? A mudança de provas e expiações para a regeneração depende da gente extirpar o egoísmo do nosso planeta. O egoísmo é, pois, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Então, se o Espiritismo tem a missão, né, de fazer com que a Terra evolua, nós espíritas temos a obrigação de brigar conosco mesmo, contra o nosso egoísmo, para que nós possamos dar a nossa contribuição. Porque no texto ele diz ainda assim, Kardec, digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Nós não vamos mudar o outro. O egoísmo do outro é problema do outro. Nós temos que trabalhar o nosso egoísmo. E para finalizar essa discussão do egoísmo, né, trazida aí pela literatura, eu trago mais um texto aí do Leon, que ele fala assim: todos nós trazemos gravados no íntimo do ser, na nossa consciência, no nosso perispírito, os rudimentos da lei moral. E é nesse mundo mesmo que ela recebe o começo da sanção, ou seja, é na encarnação, enquanto estamos encarnados, que a gente começa a colocar em ação, né, essa lei moral. Está na nossa consciência, ninguém precisa nos falar, ninguém vai nos julgar, nós é que nos julgaremos, porque está guardado dentro de nós. Ele diz assim, ó, qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Então, a nossa infelicidade, muitas vezes, é decorrente dos nossos atos. Porque quando nós praticamos, pensamos ou desejamos o mal, nós nos sentimos mal, amargurados e desgostosos. Ao contrário, quando nós nos propusermos a fazer o bem, nós seremos tomados por esse sentimento de alegria, de ampliação da alma, como diz Leon Denis. Quais são os caracteres da perfeição moral, né, que Jesus nos falou? Ó, amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Tá? Então, olha só, para a gente buscar a perfeição, nós temos que começar a trabalhar esses 3 pontos. Então, o homem de bem, né, ele tem que ser virtuoso, ele tem que ser cheio de virtudes, mas não é qualquer virtude, é a virtude no mais alto grau, né, um conjunto de todas as qualidades. Quais qualidades, né, a gente está falando aqui, para que eu possa me considerar ou chegar a ser um homem de bem? Ser bom, praticar o bem, fazer o bem. Ser caridoso, né? Lembrando que a caridade não é a esmola. Quando a gente fala da caridade, é a caridade material e a caridade moral. Né? Então, a caridade baseia-se no tripé, na tríade benevolência, indulgência e perdão. Ser laborioso, né? Assim como a lei da justiça, amor e da caridade está gravada na nossa consciência, no nosso perispírito, a lei do trabalho também está, a lei do progresso. Então, nós precisamos trabalhar. E esse trabalho é o trabalho material, o trabalho físico, mas também é o trabalho espiritual e o trabalho moral. Ser sóbrio, né? Fazer bom uso da razão e da emoção, da inteligência emocional, evitar julgamentos, né? Ter serenidade para tratar as situações. Ser modesto, é o fazer o bem sem ostentação, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Né? Então, essas são as qualidades de um homem virtuoso.
Mas o Evangelho, né, e os Espíritos nos alertam. Dizem assim, cuidado, né? Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de sardear-se, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas, né? Então, para que eu realmente seja virtuoso, eu tenho que fazer, né? Tenho que praticar a caridade, tenho que fazer o bem, tenho que trabalhar, tenho que pegar todos aqueles atributos que a gente acabou de falar e fazer de coração, sem segundas intenções, sem buscar reconhecimento, né? Esse é um ponto extremamente difícil, mas que a gente tem que trabalhar. Que o Evangelho nos alerta. Nós temos que brigar conosco mesmo, contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho. E também tem uma pergunta muito interessante lá no Livro dos Espíritos, né? A questão 893, que ela fala assim: qual é a mais meritória das virtudes? E os espíritos falam assim, ó, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam um processo na senda do bem. Então, cada virtude que a gente consegue trabalhar e melhorar, ela sempre tem o seu mérito, tá? Então, e eles falam ainda que a virtude, né, existe virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, quando eu consigo lutar contra uma má tendência minha, isso já é uma virtude. Então, eu não preciso imaginar ou querer virar santo de hoje para amanhã, né? Não, mas toda vez que eu conseguir enfrentar, né, resistir a uma má tendência, já é uma virtude. Só para terminar, eles falam assim, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é aquela desinteressada quanto à caridade, né? Ou seja, quando eu faço realmente o bem sem olhar a quem, o bem sem ostentação, o bem sem esperar retorno, quando realmente a minha mão esquerda não sabe o que está fazendo a mão direita, essa é a mais meritória das virtudes. É aquela que a gente faz em silêncio, principalmente sem expor a pessoa que está sendo ajudada. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Só então reforçando, né, que para que a gente consiga isso, nós temos que lutar ainda contra alguns vícios, né? E tem dois deles que a gente precisa realmente ficar atento. É o orar e vigiar, né, que está lá no Evangelho. Quais são? Egoísmo e orgulho. Se a gente for lá no dicionário buscar a definição de egoísmo e orgulho, nós vamos ver que eles são muito parecidos, né? E muitas definições até eles se entrelaçam. Eu peguei aqui duas de cada um para a gente refletir, né? Ele fala assim: amor exagerado aos próprios egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Orgulho, presunção. E aí você vai pegar a definição de orgulho, ele fala assim: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Então vejam que egoísmo e orgulho são realmente as duas principais chagas da humanidade e estão em todos os outros defeitos, os outros vícios. Eles são a origem de todos os outros, que acabam sendo consequência, né, desses atributos que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, só para a gente voltar ao tema do homem de bem, qual seria o conceito de homem de bem, né? Lá no Livro dos Espíritos também ele traz para a gente, dizendo assim, na questão 918, ele fala assim: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para deles queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que ele fizesse.
possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça nem de crença. Se Deus lhe outorgou o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito, que dele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidecem, por saber que Deus, que lhes deu, também lhe pode tirar. Sob sua dependência, a ordem social colocou alguns outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais perante a Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com a fraqueza alheia, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O homem de bem não é vingativo. A leitura que a Margarete nos fez já nos traz toda essa definição, né? Se nós analisarmos a leitura que ela fez, Jesus nos traz isso como exemplo. Tudo que está aqui, ele traz como exemplo. Então, a exemplo de Jesus, o homem de bem perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e sabedoria, como nós falamos. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então, só para a gente concluir, né, sintetizando aí todas as qualidades do homem de bem, nós encontramos no Evangelho a figura do bom samaritano, que é um verdadeiro paradigma, né, a ser seguido por todos nós. Se vocês se lembrarem da parábola do bom samaritano, Jesus conta, né, que um homem que tinha sido atacado por ladrões passou por ele um doutor da lei e quando o viu, né, naquelas condições, quase que morrendo, foi por outro caminho. A mesma coisa aconteceu com o levita, né, que era considerado um grande conhecedor das leis, né, mosaicas, mas aí veio lá um samaritano, né, o povo da Samaria, que era considerado um povo impuro, e esse foi lá e teve compaixão daquele irmão que ele nem conhecia. Então, esse é o nosso verdadeiro paradigma do homem do bem, né? É o fazer o bem sem ostentação, sem olhar a quem, né? Buscar colocar as nossas virtudes em favor do próximo, tentar lutar contra os nossos vícios, em particular o orgulho e o egoísmo. Se nós conseguirmos, né, fazer isso, será um grande avanço, né, na nossa evolução moral. Então, finalmente, né, como Kardec nos diz, a caridade e a humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Uma boa assistência a todos, um feliz ano novo, e muito obrigado pela atenção de vocês. A Laura acho que não entrou, né, Rosileia? Então vamos. Não a vi, não. Você faz Então, tá as duas, bom. a vibração. Isso, Faço. então vamos, né? Faço. Então vamos, boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando a todas as energias do bem, do amor, da paz. E com elas vamos envolvendo o nosso planeta Terra, que essas energias possam trazer um equilíbrio físico ao nosso planeta, que essa nossa luz
que vem do nosso coração, do nosso amor, ajude na sua recuperação e em todas as nossas boas ações. Então, vamos envolvendo assim também todos os presidentes de todos os países, para que essa energia, ao envolvê-los, possa envolver o mais íntimo do seu coração e encontre sempre a bondade e a justiça para que tomem decisões a esse nível. Vamos envolvendo nessa grande luz todo o nosso Brasil, principalmente nos lugares de enchentes, que o nosso amor chegue a esses ambientes e ampare todas as pessoas, ilumine todos os outros irmãos de outros estados, que possa chegar a eles tudo aquilo que lhes é necessário, materialmente e espiritualmente também, envolvendo-os nessa grande luz, para que tenham paciência, resignação, na espera dessa ajuda, desse auxílio. Vamos envolvendo nessa grande luz o Evangelho do Mestre Jesus, que possa chegar a todos os lares, para que o equilíbrio, a felicidade possa reinar em todos os ambientes. Vamos envolvendo nessa grande luz os hospitais, vamos levando esse amor a todos que estão internados neste momento, para que essa energia abrande os seus sofrimentos, envolvendo nessa grande luz todos os médicos, enfermeiros, todos que trabalham na área da saúde, que sejam abraçados para que encontrem forças para atuarem no bem, para trazer a saúde a todos aqueles que necessitam nesse momento. Vamos envolvendo em luz as cadeias públicas, e somente o amor possa amparar esses nossos irmãos, que eles possam se equilibrar, pensar no bem e possam retomar a sua vida numa postura digna de um homem de bem. Vamos envolvendo nessa grande luz todos os asilos e orfanatos, para que a nossa energia chegue a esses ambientes, um grande abraço, para que aqueles que lá estão não se sintam sós, mas encontrem forças para vencer os seus sofrimentos desse momento. Também essa luz vá de encontro a todos aqueles que perambulam pelas ruas, que encontrem sempre uma mão amiga para ampará-los. Vamos envolvendo nessa grande luz a fraternidade dessa casa bendita, né? Que ela seja envolvida nessa luz, seja preparada para nos receber a todos, assim, nesta casa, assim, presencialmente. Vamos também envolvendo em luz o caderno virtual, onde se encontram todos os nomes de todos os assistidos, de todos os nossos irmãos que precisam, nesse momento, de um amparo espiritual e material. Que essas energias cheguem a todos os lugares onde haja necessidade. Vamos também envolvendo muita luz a nós mesmos. Vamos sentindo essas energias, nos auxiliando a cada vez mais. E vamos, neste momento, pedindo que as águas do nosso ambiente sejam fluidificadas, que seja colocado um medicamento do qual precisamos
para esse momento da nossa existência aqui na Terra. E vamos assim, procurando nos relaxar o nosso corpo físico, vamos sentindo as melhores energias envolvendo os nossos pés, as nossas pernas, os nossos joelhos, as nossas coxas, abraçando o nosso quadril, envolvendo o nosso abdômen, tocando o nosso tórax e sentindo um leve abraço, tocando as nossas costas. Vamos sentindo essas energias percorrendo pela nossa coluna, procurando nos relaxar mais ainda, sentindo os nossos braços serem relaxados, as nossas mãos, os nossos ombros, nosso pescoço, a nossa cabeça, um semblante de muita paz envolve o nosso rosto, tocando os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca. E assim, relaxados que estamos, vamos procurar um lugar na natureza, lugar de muitas flores, um lugar de um aroma, muitos perfumes. Vamos sentindo esse ambiente, vamos sentindo que os nossos poros vão se abrindo e que vamos assimilando todo o bem, toda a paz, todo o equilíbrio que existe na natureza, dessas flores, que nos transmite paz, saúde, alegria. E assim vamos sentindo, olhando para o céu e vamos vendo e sentindo uma luz que vem do alto ao nosso encontro e derrama sobre a nossa cabeça, envolvendo todo o nosso corpo e trazendo todo o equilíbrio que esses amigos espirituais trazem para nós nesse momento, trazendo de outros lugares, de outras esferas mais evoluídas do que a nossa e que nos causam bem-estar, alegria e equilíbrio. E assim vamos trazendo para os nossos lares essa energia. Vamos chegando na nossa casa, vamos espalhando essas bênçãos em todos os cômodos da nossa casa. Vamos sentindo que essas energias envolvem aqueles que vivem conosco, fazem parte da nossa família material. E assim vamos nesse momento recebendo o paz que necessitamos para esse momento. Muita luz. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim, já harmonizados que estamos, vamos então vibrar para o nosso encerramento, agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, por essa oportunidade divina que nos permitiu recebermos toda essa fluidificação de luz. Que possamos, Jesus, recebendo todas essas benesses, saber dividi-la com todos aqueles que compartilham conosco a estrada.
e através dessas mensagens do teu Evangelho, que nos sirva de lição em todos os momentos que defrontamos com dificuldades. Saibamos, Mestre, ser igual ao homem de bem, não totalmente, mas pelo menos um bocadinho. Então, Jesus, que possamos sempre aqui estar, ao lado dos teus mensageiros divinos, fortalecidos nossos guardiães, para que juntos possamos chegar até vós. Graças te rendemos. Amigos, que a nossa semana seja uma semana de muita paz e bastante alegrias, e que breve possamos estar juntos novamente. Um abraço a todos e até um ano de paz e alegrias, que será melhor, porque nós aprendemos anterior. Certo? Que assim seja. Para todos nós. Obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a Boa todos. Bom início de Boa ano. noite. Boa semana. Boa noite.